Passo, então, a palavra agora ao doutor Ricardo Ceasa Pereira Lira, que é professor titular de Direito Civil da UERJ também, é professor emérito da nossa Faculdade de Direito da UERJ, aposentado, mas sempre presente. Então, a gente não gosta de dizer a parte do aposentado, porque o senhor está sempre lá com a gente, não só participando da pós-graduação, mas também com as suas ideias e com as suas... todo esse pioneirismo que marca o professor Ricardo Lira, que o professor Gustavo Tepedino já ressaltou aqui. O professor Ricardo Lira foi um pioneiro nessa convergência entre a advocacia aguerrida e a advocacia privada aguerrida e a advocacia pública, como procurador do Estado que é. É uma honra recebê-lo de volta aqui na sua casa. Esperamos tê-lo presente cada vez mais vezes aqui. Já lanço a ideia aqui para os meus colegas publicistas de um congresso de direito civil, para a gente ter um congresso de direito privado aqui também na casa. Então, muito feliz com a sua presença. Professor Ricardo Lira, lhe passo a palavra, a casa é sua, a palavra também é sua. Eu desejo agradecer à Procuradoria-Geral do Estado e ao SEJUR, na pessoa do Dr. Anderson Schreiber, que gentilmente me convidou para participar deste congresso denominado A Academia e a Administração Pública. Essa honra e essa minha satisfação, ela se faz acrescentada pelo fato, e eu ignorava essa circunstância, de ter como colega de painel o meu dileto amigo, Dr. Gustavo Tepedino. Eu quero mencionar apenas um episódio, quando eu fui primeiro vice-diretor da Faculdade de Direito de 1980 a 1984, e depois diretor de 1984 e 1988, eu era um vice-diretor que praticamente era diretor, porque o diretor a quem eu havia concordado de ser vice-diretor, na realidade, ele ia à faculdade apenas pela manhã, e eu, durante a noite, mesmo como vice-diretor, era um diretor. Mas o que timbrou, basicamente, a minha presença na Faculdade de Direito foram dois aspectos. Primeiro, ao lado de vários amigos e colegas, a criação da pós-graduação, com área de concentração inédita do direito da cidade, que eu encontrei a resistência de vários colegas de congregação que diziam: mas o que é direito da cidade? Isso não tem rosto, isso não existe. E, na realidade, o que nós verificamos hoje, primeiro, é que a CAPES aceitou com imenso entusiasmo essa área de concentração, e hoje o número significativo de dissertações e teses que são feitas sobre o direito da cidade. Nós estamos verificando a importância disso, quer dizer, da regularização fundiária. Agora, esse presidente Temer, inventando a roda, baixou uma medida preliminar, 259, de dezembro de 2016, uma bobagem completa, porque ele poderia usar um texto extraordinário do presidente Lula, Minha Casa Minha Vida, onde ele estabeleceria certos aperfeiçoamentos. A única virtude dessa medida provisória foi ter explicitado o direito de laje, que era algo que nós já pensávamos, como disse o professor Schreiber, desde 1998, não é? E algo que os nossos favelados, eu vou me referir a essa circunstância dos favelizados, já haviam concebido pessoalmente isso, que na Suíça é tratado como uma sobrelevação. Quer dizer, vejam vocês a criatividade desses nossos favelados. Mas o que eu queria mencionar é que o segundo fato marcante da minha gestão na direção da Faculdade de Direito foi o estabelecimento inarredável do concurso público. E um dos primeiros concursos públicos que, como diretor da faculdade, eu abri foi para o provimento do cargo de auxiliar de ensino.
e se apresentou um jovem que eu desconheci e nunca tivera visto, que é o doutor Tepedino, que está aqui presente. E eram 19 candidatos. E o doutor Gustavo Tepedino tirou o primeiro lugar. Eu não o conhecia, jamais o tinha visto, e essa foi sempre uma regra inarredável da minha administração na direção da Faculdade de Direito. Isso é o que fez da nossa faculdade uma das grandes entidades, e é uma pena que hoje estejam arrasando a UERJ. A UERJ hoje é uma instituição que vai se recuperar. Dificilmente, os esforços terão que ser grandes, mas esses que me substituem hoje na UERJ haverão de recuperar a UERJ. De modo que eu quero renovar aqui a minha satisfação de ter ao lado, primeiro, a presidência do Dr. Anderson Schreiber e depois ter a companhia neste painel do Dr. Gustavo Tepedino. Muito obrigado. Devo, inicialmente, recordar dispositivos legais e um pensamento pessoal que pairam sobranceiramente sobre tudo o que lhes direi. Esses dispositivos e esse pensamento pessoal, essa reflexão pessoal, são os seguintes. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagrado a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Aqui eu me lembro que o meu dileto e fraterno amigo Evaristo de Moraes, Evaristinho, foi altamente criticado por ter aceito a advocacia de Fernando Collor. E todos criticaram o fato de Evaristinho ter aceitado a advocacia e o patrono dos direitos e a defesa de Fernando Collor. Aliás, o Collor não pagou os honorários de Evaristo de Moraes, como é hábito do Fernando Collor. Não pagou a hospedagem da mãe dele no Procardíaco. Não pagou nada. Ele entende que é um homem isento de obrigações financeiras fundamentais. Essas disposições que eu acabo de mencionar estão no Estatuto da OAB sob o capítulo da ética da advocacia. Cabe ainda alusão ao artigo 133 da Constituição Federal, que estabelece 2 pontos. O advogado é indispensável. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. É a única profissão que tem essa disposição expressa na Constituição Federal. E ela foi inserida pelo, então, relator-geral da Constituição, que me deu esse depoimento pessoal, doutor Bernardo Cabral. E ele pediu que esse artigo fosse redigido por Evaristinho, pelo doutor Heleno Fragoso e pelo Nilo Batista. Cabe ainda alusão, como dizia, ao artigo 133 da Constituição Federal, que estabelece: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Desculpe minha repetição. O pensamento pessoal que desejo registrar é o seguinte, e há muitos anos penso assim: o direito não é um simples instrumento para a solução de conflitos intersubjetivos. O direito não é um simples instrumento para a solução de conflitos intersubjetivos, mas ferramenta de alto valor moral para as transformações sociais. O direito é, sobretudo, um instrumento de transformação social. Essas normas legais
E esse pensamento pessoal se aplicam tanto ao advogado particular como aos advogados públicos, sejam eles procuradores de Estado, membros do Ministério Público ou defensores públicos. Fixadas essas premissas, passo a desenvolver o tema que me proponho a fazê-lo. 2 pontos. O compromisso social da advocacia pública e privada, tema que, como se verá, e como verá a nobre plateia, envolve o que me foi adjudicado pelo programa do Congresso, Advocacia Pública e Privada, quais convergências e perspectivas. Se não, vejamos. O compromisso social da advocacia pública e privada. A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo 4º, título 4º, elenca como funções essenciais a Justiça, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Na conformidade do artigo 127 da mencionada Constituição, cabe aos membros do Ministério Público a defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Incumbe aos procuradores e advogados da União e aos procuradores do Estado a defesa dos interesses dessas entidades que eles representam nas ações judiciais em que essas entidades sejam parte, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos poderes executivos em que estão inseridos. Aos defensores públicos, toca-lhes a orientação jurídica e a defesa gratuitas de todos os graus dos necessitados, que são aqueles que, para tanto, não dispõem de recursos suficientes. Advogados privados são aqueles que têm a faculdade de postular interesse perante o Poder Judiciário ou perante os juizados especiais, bem como praticar atividades de consultoria, assessoria e direções jurídicas. Não nos parece merecedora de acolhida a asserção de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em seu trabalho sobre a disciplina do Ministério Público na Corte Constitucional de 1988. Diz esse jurista, no sentido de que a afirmação da essencialidade dessas funções em face da justiça é, aspas, cientificamente incorreta, porque, para que não o fosse, o Ministério Público havia de intervir em todas as ações judiciais, ou seja, toda vez que o Judiciário houvesse de pronunciar-se, o que não se reclama na Constituição Federal, como se depreende do artigo 129 da Constituição. Isso ocorreria não só com o Ministério Público, mas também, por exemplo, com a advocacia privada, onde a lei dispensa a intervenção do advogado para a impetração de habeas corpus, bem como nos processos de competência dos juizados especiais. A essencialidade está presente no âmbito de competência de cada um dos segmentos acima referidos. Vale mencionar que, referentemente às 3 carreiras de Estado acima indicadas, os seus integrantes, os componentes do Ministério Público, os advogados e procuradores da União, os procuradores de Estado e os defensores públicos são todos advogados. Observa Eduardo Seabra Fagundes, nosso grande Eduardo Seabra Fagundes, em tese apresentada sobre a ética da advocacia de Estado na 19ª Conferência Nacional de Advogados, promovida pelo Conselho Federal da OAB, realizada em Florianópolis em 2005, publicada nos respectivos anais, as páginas 139 e seguintes, de onde se extraem vários dados desta exposição. Esta afirmativa de que os membros do Ministério Público são advogados há de suscitar viva divergência, especialmente com membros do Ministério Público, que lograram sua desvinculação da Ordem dos Advogados após anos e anos de luta, inspirada no objetivo de alcançar a maior assemelhação possível com a magistratura. Assim é que o Estatuto da Advocacia estabelece
impropriadamente, a meu sentir, disse Seabra Fagundes, que, aspas, que a advocacia é incompatível com a atividade do membro do Ministério Público. Artigo 28, inciso 2º, quando o adequado seria dispor, como fez o artigo 29, com relação aos procuradores gerais, advogados gerais e defensores, entre outros, no sentido de que o exercício da advocacia pelos integrantes daquela carreira somente seria admissível quando, aspas, vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Prossegue Seabra Fagundes. A vedação do exercício da advocacia privada pelos membros do Ministério Público não chega a ser um traço distintivo da relevante função que desempenham, na medida em que, em sua essência, não difere das cláusulas de dedicação exclusiva incertas em contratos de trabalho de empresas privadas, e menos ainda, de regras proibitivas em sede constitucional ou legal, conforme o caso, dirigidas a defensores públicos, advogados e procuradores de pessoas jurídicas de direito público. Fecham-se aspas. Materialmente falando, não há como deixar de divisar na atividade de membro do Ministério Público o exercício da advocacia. A atuação de um promotor de justiça não difere da de um advogado privado, quando ambos intentam, por exemplo, uma ação civil pública, atuando este último, evidentemente, na qualidade de procurador ad judicia de uma entidade legitimada a ajuizá-la, nos termos da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, artigo 5º. Na área da advocacia pública, a realidade política foi abrindo espaço à criação de outros órgãos, como procuradorias das casas legislativas e das cortes de contas, com funções de representação ad judicia e consultoria, nas questões que particularmente lhes digam respeito, sob justificativa de que, frequentemente, ocorrem conflitos entre esses órgãos e o Poder Executivo. Lembra Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em estudo sobre as funções essenciais à Justiça, aspas, as funções essenciais à Justiça e às Procuradorias Constitucionais. Na Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado, do Rio de Janeiro, 1992, volume 45, páginas 41/47, que a administração pública não está concentrada apenas nos órgãos e carreiras de que tratam os artigos 131 e 132 da Lei Maior, uma vez que, em decorrência da multiplicidade de entes públicos existentes no país, há inúmeros órgãos espalhados pelo território nacional que exercitam tal modalidade de advocacia, como os procuradores de Estado de grande número de municípios, bem como de autarquias e fundações públicas nos 3 níveis de governo. O próprio poder central, cuja advocacia pública, à primeira vista, estaria enfechada na Advocacia Geral da União, inclusive através de órgãos que lhes são vinculados, tem entes com seus próprios representantes ad judicia e consultores judiciais, como é o caso do Banco Central e das universidades. Reflete essa realidade multifária o artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia, quando estabelece, artigo 3º, parágrafo 1º, exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinam, de integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e dos procuradores e consultorias jurídicas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das entidades da administração indireta e fundacional. Fecham-se aspas.
Analisando a questão da advocacia pública, já sobre outro aspecto, importa salientar que, graças a uma incompreensão quanto a prerrogativas de que dispõe a advocacia pública, com o tratamento diferenciado das entidades públicas litigantes, como, por exemplo, nos casos de prazos em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, bem como o duplo grau de jurisdição, bem como o duplo grau obrigatório de jurisdição, quando o ente público sucumbe no primeiro grau. Embora não pareça justa a existência dessas prerrogativas para aqueles que não vivem a experiência do exercício da advocacia pública. Por isso que consagraria o fato à quebra da isonomia que deve imperar entre as partes, no desenvolvimento da relação processual. O gigantismo do Estado e dos entes públicos explica tais especificidades. Tal gigantismo acarreta para essas entidades dificuldades no litígio com os participantes, com os particulares, me desculpem. Por isso que as informações necessárias à elaboração da respectiva defesa a serem veiculadas nas contestações e nas peças processuais são obtidas mais demoradamente, delas se explicando o alongamento dos prazos. O duplo grau obrigatório de jurisdição se justifica pelas cautelas inafastáveis que devem estar presentes no resguardo do patrimônio e interesses públicos. De outro lado, deve ser descartado um fenômeno que se manifesta com certa frequência, que é o desinteresse dos dirigentes dos órgãos públicos pelo desfecho das ações judiciais, em que são partes esses órgãos, sobretudo diante da certeza de que os efeitos negativos das decisões não repercutirão sobre sua gestão. O sistema de pagamento por precatórios, que projeta o pagamento das condenações para administrações subsequentes, é, por exemplo, um fator que seguramente alimenta esse desinteresse. Só não há esse desinteresse quando as decisões liminares ou de mérito ou as antecipações de tutela possam repercutir de modo imediato nas obras e planos do governo ou administração que sofra os efeitos do procedimento judicial. A advocacia pública, sobretudo quando exercida nas defensorias públicas, tem uma importância social muito grande, como, por exemplo, nas práticas destinadas a arrefecer as consequências desastrosas da historicamente injusta e iníqua ocupação do espaço urbano. Temos dito em várias conferências, palestras e seminários realizados em vários pontos deste país, bem como em artigos publicados em inúmeras revistas técnicas e até mesmo no exterior, que a ocupação do espaço urbano se faz marcada pela deficiência da qualidade dos serviços, da infraestrutura, pela ocupação predatória do meio ambiente, em áreas inadequadas, pelos serviços de transporte deficientes, estressantes e poluentes, pela deslegitimação da autoridade pública, fomentando um sentimento generalizado de impunidade, sobretudo nas classes abastadas, como o demonstra o episódio ocorrido há algum tempo em Brasília, quando pessoas jovens da alta classe média atearam fogo em um índio pataxó que dormia na via pública, e no Rio de Janeiro, quando também jovens da alta classe média espancaram uma doméstica, pensando que fosse uma prostituta, como se ser meretriz lhes desse esse direito a tal procedimento criminoso. Essa ocupação irregular do espaço público
como nas favelas, cortiços e palafitas, determina em centros urbanos o aparecimento de um Estado paralelo, entre aspas, penetrado pelo crime organizado, com espantoso poder de fogo, frequentemente impondo-se à comunidade e ao próprio Estado formal. Esse, aspas, Estado paralelo, pelo menos no seu braço visível, se instala nas favelas, mucambos e palafitas, e mesmo na cidade formal, tornando-se cada vez mais problemática a sua dominação, o que ainda é uma realidade, e consequente extinção pela infiltração que logra nos segmentos do mundo oficial, sendo muitas vezes difícil, se não impossível, distinguir entre o agente oficial e o bandido, tamanha a imbricação entre eles existente. Estudos sociológicos de alguns anos atrás demonstram que essa ocupação intensa e irregular do espaço urbano tem efeitos sociais dilacerantes e constitui com causa de violência urbana. Na cidade de São Paulo, por exemplo, se registrava que 45% das pessoas diziam ter medo de perder o emprego, cerca de 70% de ficar sem poder trabalhar, e igual contingente temia não possuir recursos monetários para enfrentar a eventualidade de doenças. 38% de um universo. Desses 3 mil residentes na Grande São Paulo, se declararam capazes de matar. 27% de provocar um acidente propositalmente. 23% já haviam pensado em suicidar-se. E a não desprezível proporção de 4% disse que participaria de linchamentos. Resulta evidente que no final dos anos 70, do século passado, os números da cidade de São Paulo eram esses. Hoje, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro e em outros grandes centros urbanos, a situação é muito mais grave. É claro que se faz indispensável a necessidade de atuação da advocacia pública, sobretudo do Ministério Público e das defensorias públicas, para atacar a gravidade desses problemas, dando vida aos institutos jurídicos existentes que buscam a função social da cidade, sobretudo através da regularização fundiária ampla dessas áreas de assentamento das populações carentes. Regularização fundiária ampla não quer dizer apenas a titulação das áreas carentes através de instrumentos de propriedade ou posse, mas a implementação de saneamento ambiental, a instalação de creches, escolas públicas, shopping centers, teatros, cinemas, escolas de arte, escolas de balé, enfim, a integração da cidade partida, entre aspas, com a cidade formal. Basta lembrar que hoje o primeiro bailarino do London Theatre é um jovem brasileiro criado em uma favela brasileira, parece-me que do Complexo Alemão, atuando no Rio de Janeiro, situado no Rio de Janeiro. A Rocinha, localizada no Rio de Janeiro, talvez a maior favela da América do Sul, exporta patchworks e retalhos coloridos, utilizados nos trabalhos manuais fuxicos para o exterior. A urbanificação, a transformação do Homo sapiens em homens urbanos, é um fenômeno global. Há 200 anos, apenas
3% da população mundial vivia em cidades. Há um século, na esteira da Revolução Industrial, a percentagem tinha subido para 13%, ainda uma minoria para um planeta essencialmente rural. Em algum momento deste ano, acredito, com estimativas das Nações Unidas, pela primeira vez na história, o número de pessoas que vivem nas áreas urbanas ultrapassam o de moradores do campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas décadas, praticamente, todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá nas cidades nas quais viverão 7 em cada 10 pessoas em 2050. É um comentário da revista Veja, edição 2056, ano 41, número 15, de 16 de abril de 2008, O Planeta Urbano. Páginas 106/113. Isso ocorre com imensas sequelas danosas à qualidade de vida das pessoas, sobretudo com dificuldades próprias de pobreza, mais agudas nas favelas do terceiro mundo. Aspas. Na maioria dos países emergentes, o crescimento das cidades acontece sem nenhum planejamento urbano, criando enormes espaços de pobreza, diz o brasileiro Ivo Imparato, especialista em urbanismo do Banco Mundial, em Washington. Existe solução para as áreas faveladas? Pergunta-se o brasileiro Jonas Rabinovich, conselheiro de segurança da ONU, que tem no currículo a reconstrução de Cabul, a capital do Afeganistão, destruída pela guerra civil. Diz que a melhor estratégia não é combater ou tentar erradicar as favelas, e sim urbanizá-las. O subsídio do governo também é necessário, porque a população mais pobre tem muita dificuldade para obter linhas de crédito. Aspas. Não se trata de paternalismo, pois boa parte dos moradores de favela tem condições de pagar um aluguel e o faz. Nos últimos 8 anos, a Prefeitura de Medellín, na Colômbia, empreendeu um dos mais conhecidos programas de urbanização de favelas. Foram construídas escolas, postos de saúde, bibliotecas e alternativas de lazer ao botequim. E também instalados 2 periféricos que conectam o morro com o metrô. Como dizem antigos sociólogos, a urbanização, a regularização ampla das favelas, é a vivificação de um capital morto que, incrementado, integra a cidade formal na cidade informal, solidificando o sentido da cidadania, aumentando a empregabilidade, ampliando consideravelmente o mercado de consumidores, retirando seus moradores da dependência do tráfico e entregando-os à posição e salvaguarda normal do Estado. A advocacia pública, por seus segmentos adequados, tendo em vista as suas elevadas atribuições e seu espírito de justiça social, deve tomar a si a reflexão sobre esses problemas tão graves e tentar implementar a operação de institutos que já estão a seu dispor. O Estatuto da Cidade contempla instrumentos que devem ser praticados para tornar realidade o direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, como, por exemplo, a concessão especial de uso para fins de moradia, prevista na medida provisória número 2220, de 4 de setembro de 2001, editada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa medida provisória busca dar moradia a quem não tem
partindo de imóveis públicos, aos quais, historicamente, é inaplicável o uso capião. Outro instrumento. Estatui o artigo 1º da aludida medida provisória, que aquele que, até 30 de junho de 2001, possui como seu, por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, até 250 metros quadrados, imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto de posse, desde que não seja proprietário ou concessionário de qualquer outro imóvel urbano ou rural. Este direito não pode ser reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma vez. Essa é a modalidade da concessão de uso especial para fins de moradia, que será conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente de estado civil. Subsequentemente, para brevidade, eu devo dizer que esse instituto também é tratado como uma concessão de uso para fins de moradia coletivo. E o que importa salientar é que o título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da administração pública, ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial. Portanto, os ocupantes desses imóveis públicos têm um direito subjetivo a ser reconhecido pela administração pública em nome do direito fundamental de moradia. Assim, a administração pública pode ter a iniciativa no reconhecimento desse direito e, na conformidade dessa orientação, é fundamental a atuação da advocacia pública na provocação e implementação da meta legal, com a realização de cadastros, configuração de plantas, verificação da necessidade de exercício do direito em outro local e efetivação final do direito. É facultado ao poder público assegurar o exercício desse direito em outro local, na hipótese de ocupação do imóvel 1, de uso comum do povo, 2, destinado a projeto de urbanização, 3, de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção de ecossistemas naturais, 4, reservada à construção de represas e obras congêneres, ou 5, situado em via de comunicação. Falo aqui também em outro instrumento, que é a concessão do direito real de uso, que eu vou passar por cima para não tomar por demais o tempo dessa eminente plateia. Quando prestamos colaboração à Arquidiocese do Rio de Janeiro, a pedido do então vivo cardeal D. Eugênio Salles, então arcebispo emérito, ao tempo muito preocupado com a pastoral das favelas, tivemos a oportunidade de realizar uma pesquisa pessoal entre moradores dessas comunidades sobre se eles preferiam suas ocupações tituladas por instrumentos de posse ou de propriedade. Foram unânimes em optar pela titulação sob a forma de propriedade, asseverando que queriam ser proprietários, como em princípio as pessoas de classe média e de alta classe média têm domínio sobre os imóveis que ocupam. Tal fato nos ensejou a ideia de que os contratos de concessão de uso para fins de moradia e os contratos de concessão de uso acima mencionados pudessem conter uma cláusula final, prevendo que na consumação do lapso de tempo negocial ou em certo momento da relação definido no negócio jurídico, os concessionários pudessem ter uma opção de compra do imóvel ocupado por um preço social previamente fixado no instrumento. Há outro ponto em que a advocacia pública
poderia colaborar significativamente no sentido do aperfeiçoamento de institutos para a regularização fundiária, matéria que interessa vivamente aos defensores públicos, partindo, sobretudo, de experiências sofridas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se das atividades encontradas na regularização fundiária, tendo por objeto imóveis particulares pela via do uso capião. A pouca celeridade dos processos de uso capião. Tentou-se dar uma solução para esse problema do uso capião na última lei que editou o novo Código de Processo Civil, criando um uso capião extrajudicial. Mas eu, pessoalmente, não acredito na eficácia social desse novo tipo de uso capião extrajudicial. Então, dizia eu, a pouca celeridade dos processos de uso capião, a necessidade de citação de confrontantes, a exigência de plantas subscritas por técnicos especializados, a impossibilidade dogmática de serem usucapientes os ocupantes locatários, sendo certo que a ocupação de moradia sob o regime de locação é uma constante na favela. Todos esses são fatores que dificultam a regularização fundiária pela via do uso capião. Em livro de nossa autoria, Elementos de Direito Urbanístico, edição Renovar, 1997, Rio de Janeiro, páginas 385/389. Tivemos a oportunidade de apresentar um anteprojeto de lei, instituindo a oportunidade de apresentar um anteprojeto de lei, instituindo o uso capião especial urbano, a legitimação de posse comunitária e outras providências. No artigo 10 deste anteprojeto, sugerimos que, aspas, o possuidor que more na área objeto de uso capião, sem preencher os demais requisitos para uso capir, nos termos desta lei, leia-se, o locatário poderá requerer a sua admissão ao processo de que trata o artigo 8º, linha C e D. Alusão ao processo de que trata o artigo 8º, linha C. Alusão ao processo de que trata o artigo 8º, a linha C e D. Para o fim de ter legitimada a sua posse, processando o seu pedido em apenso ao processo em curso. No parágrafo único desse anteprojeto, dizia eu, transcorridos 3 anos de trânsito em julgado da decisão declaratória de uso capião, sem que se prove em seu prejuízo a existência de direitos dominiais de terceiros, o possuidor poderá requerer a constituição do seu domínio sobre a área possuída, servindo a sentença de título para o registro, no registro de imóveis. Essa é uma forma de garantir aos locatários, através da legitimação da posse, convolável em domínio, a regularização fundiária da terra sobre que se assenta a sua moradia. Recentemente, há algum tempo atrás, o então combativo defensor público, hoje desembargador do Tribunal de Justiça local, meu dileto amigo Marco Aurélio Bezerra de Mello, elaborou um anteprojeto de lei contemplando a legitimação da posse como instrumento autônomo de regularização fundiária e o entregou a um deputado federal, sendo que essa matéria ainda se encontra em curso na Câmara dos Deputados. A advocacia pública, sobretudo federal, deve igualmente estar atenta aos desígnios da Lei 11.481, de 31 de maio de 2007, buscando a sua eficácia social. Esta lei estabelece que o Poder Executivo é autorizado, por intermédio da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a executar ações de identificação,
demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos bens imóveis da União, bem como a regularização das ocupações desses imóveis, inclusive de assentamentos informais de baixa renda, podendo, para tanto, firmar convênios com os estados, Distrito Federal e municípios em cujos territórios se localizem e observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar contratos com a iniciativa privada. Vê-se que a advocacia pública tem um grande papel a desempenhar na tentativa de solução desses problemas, considerando, sobretudo, que o direito, ao lado de ser um instrumento de solução de conflitos intersubjetivos, é também um fator decisivo de transformação social. Esse é um compromisso social da advocacia pública. Outros compromissos sociais da advocacia pública podem ser aventados. Sobre outro enfoque, o primeiro deles é o de que os advogados públicos não são representantes legais do governante da ocasião. Eles patrocinam os interesses da coletividade. Sustenta o eminente mestre Eduardo Seabra Fagundes, no já referido trabalho, que casos há em que o interesse da coletividade entra em choque com o interesse do governante do momento. Toma como exemplo a hipótese, nada incomum, em que o governante desejoso de instalar determinada obra pública prefere que o representante adjudícia do ente público se abstenha de recorrer da decisão que fixou o depósito necessário à emissão de posse do bem que se busca desapropriar, mesmo que o valor do depósito supere em muito o justo valor do bem. O advogado público, por imposição de sua independência funcional e atento ao dever de orientar-se não pelos desígnios do eventual detentor do poder, mas pelo interesse público, há de pautar sua atuação pelo interesse da coletividade, recorrendo da decisão que fixara o valor excessivo do depósito. Do ponto de vista ético, o advogado público tem basicamente os mesmos deveres do advogado privado, ressalvados aqueles derivados da especificidade das funções que cada um deveres esses que estão declarados no Código de Ética e Disciplina baixado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Código de Ética vigente, datado de 13 de fevereiro de 1995, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos da sua conduta, tais como os de lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum, ser fiel à verdade para poder servir a justiça como um de seus elementos essenciais, proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício, empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao Constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus
legítimos interesses, comportar-se nesse mistério com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos, exercer a advocacia com indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho, aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal. Agir, em suma, com a dignidade das pessoas de bem e a correção dos profissionais que honram e compreendem a sua classe. As regras deontológicas e fundamentais são as mesmas para a advocacia privada e para a advocacia pública e estão explicitadas nos artigos 1º até 7º do Código de Ética. Os compromissos sociais dos exercentes da advocacia pública, pode afirmar-se, vão mais além, pois estão vinculados aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência da administração pública. Tivemos, nos anos de experiência vivida como procurador do Estado da Guanabara e, posteriormente, como procurador do novo Estado do Rio, após a fusão das duas unidades federadas. Recolhemos a lição de que, em regra, na atividade contenciosa, prevalece mais rigorosamente o princípio de que o procurador tem o dever de defesa do Estado, independentemente da opinião doutrinária que dogmaticamente possa ter sobre a tese que tem que ser desenvolvida na defesa do ente público, salvo se intercorrerem razões éticas ou morais, quando o procurador, com a antecedência necessária e sem o perigo de perda do prazo, deve endereçar expediente ao seu superior hierárquico, declinando as razões que o impedem de exercer suas atribuições no determinado feito. Em matéria de consultoria, o critério pode ser mais fluido, podendo o procurador também invocar razões de justiça quando entenda que o pleito vinculado deve ser provido, mas sempre antecedida a decisão de expediente encaminhado ao superior hierárquico. Não deve o procurador atuar em feitos judiciais onde se discutam teses a propósito das quais, em nível de consultoria, tenha se pronunciado em direção contrária ao entendimento conveniente ao interesse público na ação judicial. Essas as considerações que me ocorrem sobre os compromissos sociais da advocacia pública e privada. Me desculpe que em certos momentos eu tive a dificuldade de leitura por força de problemas aqui da minha visão. Muito obrigado, meu presidente.